Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, houve uma reviravolta no PTB que tirou a Graziela Linha 9 e colocou outro, o Marcos Vinícius de Vasconcelos, que é deputado pelo Rio de Janeiro, que foi inclusive preso pela Lava Jato na Operação Furna da Onça, naquela mesma que investigava um personagem muito famoso do Palácio do Planalto. Mas, enfim, e hoje teve festa no AP. Desde ontem está tendo uma festa toda. E ali foram para o PTB personalidades bolsonaristas, como a Liliane Ventura, a jornalista que defende o Bolsonaro com unhas e dentes. Passou para o PTB. Também agora se filiou ao PTB a Nice Yamaguchi, aquela médica que não soube responder para o Otto Alencar qual era a diferença de um protozoário para um vírus, mas totalmente bolsonarista, também se filiou ao PTB. Ela tem vontade de ser candidata a senadora. Vamos ver. Enfim, agora, quem chamou a atenção também foi o Adrilles, o que foi demitido da Jovem Pan por fazer supostamente um sinal nazista. Mas o Adrilles, como defensor do Bolsonaro, está se filiando ao partido certo, ao partido PTB, que era do Roberto Jefferson, mas que ainda dá a cartada via telefone, mesmo estando em prisão domiciliar. Agora, quem apareceu por lá e quis ser o dono da vez foi o Queiroz. É o mesmo Queiroz da família Bolsonaro. O mesmo que foi guardado pelo advogado do Bolsonaro, lá na casa dele, em Atibaia, e ele não sabia que era. O Queiroz, dando uma de eu sou próximo à família Bolsonaro, tenta se filiar ao partido. Mas o próprio Marcos Vinícius, que é conhecido como Nescau, não quer saber dele, porque acha que ele quer dar uma de eu sou importante, não é? Eu sou o cara. E aí o Queiroz não é bem-vindo por esses novos dirigentes do PTB. Agora, vale lembrar que, sendo amigo do Bolsonaro, pode até tudo. O PTB virou aquilo, né, gente? O antigo Partido Trabalhista Brasileiro, hoje berço do fascismo no Brasil. Mas, enfim, olha, gente, as férias de 7 dias do Bolsonaro custaram quase, sabe o quê? Custaram quase R$1 milhão. É isso que você está ouvindo mesmo. Férias do Bolsonaro, gente. Olha, as férias de Jair Bolsonaro, quando passou 7 dias em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, custaram cerca de R$900 mil aos cofres públicos. De acordo com o jornal o Globo, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o gasto total com o período de descanso do atual presidente foi exatamente R$ 899.374,60. O órgão, porém, não detalhou os gastos efetuados e afirmou que o valor está sujeito a alteração caso ocorram atualizações, ou seja, pode até ultrapassar de R$1 milhão. Durante a semana que passou em São Francisco do Sul, Bolsonaro andou de jet ski, foi a um parque de diversões, deu cavalo de pau em carros, entre outras atividades. A passagem de Bolsonaro pela cidade catarinense teve início no dia 27 de dezembro e deveria terminar no dia 4 de janeiro. Mas no dia 3, Bolsonaro ficou dodói, com obstrução intestinal, porque comeu muito camarão e foi levado para São Paulo, ou seja, esticar férias lá no hospital. Na ocasião, Bolsonaro foi alvo de críticas por diversas pessoas, enquanto a Bahia enfrentava fortes tempestades e ele ali curtindo as férias, e essa tempestade teve 25 mortos e muitos desabrigados. De acordo com informações, o gasto de Bolsonaro com cartões corporativo chegaram a R$29.600.000 até o fim do ano passado. E olha que esse somado, o gasto da Dilma e do Temer junto, o Bolsonaro ultrapassou em 3 anos o uso do cartão corporativo, o que a Dilma e o Temer passaram 4 anos juntos para gastar. Ou seja, é o presidente mais caro da história do Brasil. É o mais caro e é o mais inútil, porque um camarada que custa R$1 milhão, quase R$1 milhão, atualizações deu 900 mil aí, mas caso for atualizado, pode chegar a muito mais do que isso. É um presidente que gasta R$1 milhão numa semana, e quanto de lucro para o Brasil vem? É o que envergonha os brasileiros, mantém a desunião,
só fala para a gadaiada dele, aqueles que o amam e o aplaudem, mas não faz nada pelo Brasil. É o maior desemprego de todos os tempos, uma inflação altíssima, uma recessão que o Brasil está sofrendo, além da loucura. O Brasil está solto, assim com o seu Jair Bolsonaro. O presidente mais caro da história, férias de R$1 milhão, enquanto o povo na fila do osso. É sacanagem ou não é? Aí, gente, e muita gente acha legal, magnífico, o seu Jair Bolsonaro está gastando essa dinheirama do nosso dinheiro para as suas férias. Além de que as viagens que ele faz, aliás, ontem eu falei aqui das viagens milionárias que eles fazem e das viagens secretas. Só que agora o Senado aprovou que esse sigilo sobre as viagens secretas dos componentes do governo sejam quebradas. O Bolsonaro vai ter que prestar contas. E nós estamos falando apenas da viagem dele. Não estamos falando do gasto todo que ele proporciona a ele, os seus filhos e os seus parentes todos. Senhoras e senhores, esmaga nesse like, fica com a gente. Gente, nós estamos aqui, hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. Agora é o seguinte, o Tribunal de Contas da União decidiu compartilhar com a Procuradoria-Geral da República documentos sobre o dinheiro recebido pelo ex-juiz suspeito e parcial Sérgio Moro, condenado pelo Supremo, na banca da advocacia da Alvarez e Marçal. O TCU pediu também que o Ministério Público Federal decida sobre o pedido imediato dos bloqueios de bens de Moro. O ex-juiz suspeito quebrou praticamente todas as grandes construtoras brasileiras, empresas que depois repassaram 40 milhões à consultoria estadunidense Alvarez e Marçal. Depois de sair do governo Bolsonaro, que ajudou a eleger com o caos ocorrido no Brasil, Moro ficou milionário, recebendo, pelo menos o que diz e que declara, 3 milhões e 600 mil reais em um ano. Para fazer o quê? Ainda não se sabe o que o Moro fez para receber tanto dinheiro em tão pouco tempo. E está nas mãos agora da Procuradoria-Geral decidir sobre o bloqueio dos bens. Até porque, diferente do que falou o Deltan Dallagnol, o TCU também pode decidir sobre dinheiro que seja, né, contra o erário público, que gaste dinheiro público. Algum ente federativo que esteja metendo a mão no dinheiro público. E este alguém pode ser o seu Sérgio Moro. Porque como julgou empresas e agora depois foi advogar para as mesmas empresas, é estranho. Ora essa, eu condeno empresas, eu bloqueio os bens dessas empresas, eu sei o caminho do que foi feito. Agora depois eu não sou mais juiz, agora eu viro diretor de uma empresa que vai restaurar o dinheiro perdido, dinheiro bloqueado. É ou não é uma sacanagem? Só de ter feito isso, se fosse, como diz o Gilmar Mendes, pela régua do próprio Moro, o Moro já estaria preso há muito tempo. Senhoras e senhores, esmaga nesse like, participa junto comigo do Critica Brasil, que fala a verdade, doa quem doer. Vamos dar uma olhada no que está falando o jornal UOL, o portal UOL, que diz o seguinte: o maior portal brasileiro de notícias fala assim, na sua capa: a Ucrânia acusa a Rússia de se esconder por trás de uniformes separatistas. Ato configura violação de acordo firmados após a anexação da Crimeia, diz o presidente. O presidente da Ucrânia, que era um comediante, continua um grande palhaço. Não soube negociar e deixou que a coisa corresse solta. Agora, com as tropas russas dentro do seu território, vai fazer o quê? Era para ter dito não aos Estados Unidos lá na frente e ter evitado esse comportamento hostil com a Rússia. Porque do mesmo jeito, aqui não estou puxando o saco da Rússia, não, porque o presidente Putin, eu considero ele um neonazista. Agora, um neofascista, desculpa. Agora, o que os Estados Unidos, a resposta dos Estados Unidos em 1969, quando a Rússia levou os mísseis ali nucleares para dentro de Cuba, é a mesma coisa que os Estados Unidos está fazendo agora, levando os armamentos para dentro da Ucrânia. Olha essa. Queriam que o Putin reagisse de que jeito? E isso está tudo porque o Biden não pensou direito. Ainda falaria, morador deixará a área de tragédia em Petrópolis, onde morou por 66 anos. Fachin descarta TSE impor sigilo sobre dados de doações
eleitorais. E Fachin também fala, justiça pode intervir se Congresso não regular Telegram, diz Fachin. E o dólar fica abaixo de R$5 e pode ter a menor cotação desde junho. Também fala, após pressão de aliados, Lula se muda para a cidade de São Paulo por motivo de segurança. O Lula tem que cuidar mesmo da segurança dele, já que a bolsonarada está enfurecida com as últimas pesquisas. Vamos ver o que diz lá o site Progressista 247, o que está falando nesse momento. O site 247 diz, na sua capa, China apoia a Rússia e diz que os Estados Unidos jogam lenha na fogueira da tensão na Ucrânia. Também fala, Mourão diz, Brasil não seguirá a Rússia no reconhecimento das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk. Sem PT, PSDB assume liderança na disputa pelo governo de Pernambuco e esquerda derrete. Essas e outras informações a gente vai estar falando hoje ao vivo no Critica Brasil, hoje quarta-feira. Hoje é dia do meu amigo Altamiro Borges, jornalista muito antenado em todas as informações. A gente volta, então, à noite, às 21h45. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Tchau, pessoal.